essa empresa ela tem a finalidade, né, de propor aos clientes e parceiros do Grupo Explorer e outro, que a gente rapidamente se faça adequação, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso nós temos que ter ferramenta, temos que ter instrumento, temos que ter software, temos que ter acompanhamentos, temos que ter todos os processos mapeados. É realmente um trabalho forte, né, que tem que ser feito. Porém, a lei está clara, a lei, e o interessante é que logo que eu conversei com o Alan, ele me deixou muito tranquilo, e vocês vão ver na explanação dele, que ele desmistifica, né, principalmente muita coisa que se fala em relação à lei, e propriamente em relação assim, a proibição, né? E o Alan foi o primeiro que me trouxe essa clareza de que a proibição, né, só se tu não estiver enquadrado, porque estando enquadrado não tem proibição na lei, né? Então, só tu tem que encontrar o teu enquadramento e seguir toda a normativa. Então, por isso que, né, nos levou a Explorer, o Grupo Explorer, a lançar este produto, e depois a gente, né, é um pré-lançamento, né, e o Alan vai fazer uma explanação breve aqui, né, porque é muita coisa, mas vamos ver se no período aqui de alguns minutos, aí 40, 50 minutos, ele faz a explanação. Depois abrimos também para algum questionamento e pergunta, ok? Então, com vocês aqui, Alan Kowalski, expert, né, em compliance e na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, então, obrigado, André. Uma boa tarde a todos. Um grande prazer aí estar conversando com vocês sobre esse importante assunto. A gente vai falar um pouco das motivações que levaram a LGPD, sobre que realmente, quando a gente fala das motivações, a gente vê que não é uma coisa exagerada, ou algo que alguém inventou para, né, criar mais coisas, mas ele tem uma motivação interessante. Então, nós vamos, de forma rápida, eu vou falar um pouco na parte um pouco teórica, mas como que a gente pode atender a legislação e alguns requisitos da legislação, e depois a gente vai entrar no que a gente vai oferecer para auxiliar as organizações a atender a LGPD. Eu vou pedir licença aqui só para compartilhar a tela com os senhores. Enxergam a minha tela? Sim. Bom, então, primeiramente... Estão enxergando? Estão enxergando? Não estamos, sim. Né? Certo. Obrigado. Bom, então, primeiramente, antes da gente começar a falar exatamente da lei, eu acho que é importante, até para poder desmistificar essa legislação, importante a gente comentar que ela não veio, na verdade, para proibir que se acessem os dados, né? Que muita gente acha, a partir de agora o meu negócio acabou porque eu não vou mais poder utilizar os dados das pessoas. Não, na verdade, a lei ela não veio para isso. A lei ela veio para criar regras para que esses dados sejam utilizados de forma a respeitar o direito dos titulares, para evitar problemas que possam acontecer, ou algumas inconveniências que já aconteciam, com a falta de regramento, com a forma de tratar os dados pessoais das pessoas naturais. Então, antes da gente começar a falar propriamente na lei, eu vou pedir só para passar um videozinho muito rápido, que vai dar uma ideia melhor para os senhores de qual é a motivação, uma das motivações dessa lei. Eu vou passar o vídeo. Maria? Mesma coisa. É a mesma? Mesmo videozinho. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Tem cadastro? Dá desconto. Dá CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro
ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? Bom, então, cortei aqui só para a gente ver essa questão, tá? Só voltando. É bem importante, então, a gente observar que, como não existia uma regra, né, que definisse como as empresas vão tratar os dados pessoais, esse tipo de problema acontecia, porque as empresas utilizavam da forma que queriam. Elas tinham uma base de dados que tinha uma série de dados pessoais, né, dos seus clientes, e muitas vezes comercializava esses dados, né, utilizava de forma indevida. Quem aqui nunca teve uma ligação de alguma área, alguma coisa que ligou uma empresa oferecendo um determinado serviço, e muitas vezes já com dados do serviço que a gente utilizava de outra empresa. E isso aí, então, acaba nos trazendo aí uma série de preocupações ou de questionamentos para saber onde é que essas empresas tiraram esses nossos dados. Mas muitas vezes é através da venda, né, das informações, e muitas vezes para utilizar de forma indevida. Nesse caso, por exemplo, a moça falou que utilizou e utilizar os dados pessoais com a finalidade de dar um desconto, mas ela negociou essa base de dados para que pudesse utilizar lá no plano de saúde, ou então lá na empresa de recrutamento e seleção, e assim por diante. Então, a LGPD, na verdade, ela veio, né, como uma das primeiras motivações que ela tem, então, essa parte da gente poder defender o direito do titular e não ser abusivo com a utilização dos dados deles, e também a gente também não pode ser tão ingênuo de achar que é só por isso, né? Se fosse só para defender as pessoas, a gente sabe que no Brasil não se criaria uma lei para isso. Tem uma outra intenção também, que inclusive está aí no artigo 2º da lei, que trata da questão de que os fins comerciais também, né, para trazer economia para o Brasil e tal, também levaram em consideração para ser criada a LGPD. Porque o que acontece? Na Europa existe a GDPR, que é o regulamento de proteção de dados da Europa. Esse regulamento, na verdade, a LGPD é quase que uma cópia desse regulamento. Ela é quase igual ao que tem lá no regulamento, é o que tem também aqui na LGPD. Porém, o que acontece? Quando a Europa definiu a GDPR, o Brasil não tinha uma lei para isso. Então, para que pudesse continuar tendo negócio entre a Europa e o Brasil, as empresas europeias começaram a cobrar que o Brasil tivesse uma lei também que regrasse o uso dos dados. Por quê? Porque, como já tinha na Europa, e caso houvesse um vazamento de dados, a Europa, lá, as empresas europeias seriam responsabilizadas por isso, se não tem no Brasil, as empresas europeias vão acabar tendo esse risco e absorvendo esse risco sozinho. A partir do momento que a gente teve a questão da LGPD, a gente passou, então, a também dividir esse risco com as empresas, e a gente pôde, então, continuar tendo essa parceria entre as empresas europeias e as empresas brasileiras. Eu vou passar aqui algumas questões para vocês verem que se são de antes da lei. Então, às vezes, a gente diz, é um exagero essa lei, alguma coisa, mas já acontecia muito vazamento, né, de dados antes da lei existir. Isso era muito comum sair em várias mídias, né, só que a gente não nos chamava tanta atenção, porque a gente achava muitas vezes muito normal. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma série de questões. Por exemplo, a Corregedoria Geral Eleitoral suspende acordo entre TSE e Serasa. Então, o próprio TSE tinha um acordo com o Serasa para poder compartilhar os dados pessoais dos eleitores. Né? O Dória oferece dados de usuários do bilhete único à iniciativa privada. Então, vazamento da iniciativa pública de dados que estavam sob o controle público para a iniciativa privada. Né? Isso aí, tudo uso indevido de dados. Site criminoso exibe dados dos cidadãos brasileiros a partir do CPF. Então, aqui já era um hackeamento de um site que liberava esses dados. Né? A questão de Serpro estava vendendo dados pessoais para a administração pública. O app do EGOV não pedia consentimento e coletava mais do que era necessário. Aqui alguns exemplos, né? Aqui a gestão da Haddad dispõe na internet dados de pacientes da rede pública. O TSE foi hackeado também. Uma brecha do SUS, na época, lá expôs informações até do presidente. Um hacker invade 24 sites do governo de Rondônia. Então, uma série de questões de vazamento de dados aqui da Receita Federal, onde os funcionários da Receita gravaram os dados de 17 milhões de contribuintes e vendiam esse CD
para empresas, né? O IDEC admitiu vazamentos. Então, tudo isso já acontecia e as pessoas que tinham seus dados nessas bases de dados eram lesadas por isso e nada acontecia. Aqui esse exemplo eu peguei aqui mais atualizado, né, de 2018, março de 2018, CPF em troca de desconto, o Ministério Público investiga venda de dados de clientes por farmácias, é bem parecido com o que a gente viu no vídeo ali, por exemplo. Só que aqui o Ministério Público estava desconfiando de vendas para planos de saúde, né? Então, o plano de saúde, com aquelas informações do que a pessoa compra na farmácia, ele já sabe se a pessoa é hipertensa, se ela tem diabetes, se ela tem um problema, já na hora de calcular o risco do plano de saúde, ele já vai calcular num valor maior, né, sendo que essa pessoa não deu consentimento e não sabia que era utilizado para essa finalidade. Então, para isso, a LGPD então, surgiu para proteger as pessoas, né, titulares dos seus dados, para que esse tipo de problema não aconteça. E se por um acaso esses dados forem compartilhados, a pessoa vai saber que esses dados foram compartilhados e vai dar o seu consentimento para isso. E então, para que a gente possa ter toda essa estrutura de governança de proteção de dados, a lei define alguns papéis. Então, esses papéis, na verdade, eu montei aqui um framework onde a gente tem toda a estrutura, então toda essa caixinha azul mais escura de fora é toda a estrutura de proteção da informação e privacidade, e aquele quadradinho azul, né, o maiorzinho ali, é o que a gente tem o ecossistema da organização. Então, nesse ecossistema da organização, a gente tem alguns atores que vão ser responsáveis por lidar com a LGPD. Primeiramente, então, nós temos ali o controlador. O controlador, normalmente, é o CEO, é o presidente da empresa. Né? Para dentro da empresa, internamente, ele vai ser o presidente, que ele vai ser o responsável por controlar todos esses dados e fazer cumprir a política, né, de proteção de dados. E para fora da empresa, o controlador é a própria empresa. Então, aqui no exemplo, por exemplo, da Explorer, internamente o controlador seria o André, e externamente o controlador dos dados seria o Grupo Explorer. Depois nós temos a figura do encarregado. A lei, ela define também que nós temos que ter uma pessoa que vai ser o encarregado dos dados. O termo que a GDPR, que é a lei europeia, tem é DPO, que é o Data Protect Officer, né? o gerente de proteção de dados. Essa pessoa, então, ela vai ser responsável, primeiro, por gerenciar toda a estrutura de proteção de dados da organização, por atender os direitos dos titulares, por ter essa inter-relação direta com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, tudo relacionado a dados pessoais e atendimento da LGPD, quem faz é esse encarregado. E a lei, ela exige que cada empresa que trata dados pessoais, ela tenha um encarregado nomeado. Tem que ser uma pessoa nomeada para isso. Bom, e além disso, nós temos os operadores internos. Quem são os operadores internos? Todas aquelas pessoas que nas suas atribuições, no seu dia a dia, tratam dados pessoais. E tratar dados pessoais, eles vão desde a coleta, né, da manipulação desses dados, do armazenamento, até chegar à exclusão desse dado. Qualquer um que tenha acesso a esses dados, um atendente que eu tenha lá, por exemplo, numa farmácia, ele acessa dados para identificar o CPF daquela pessoa, ele é um operador interno, certo? Além disso, nós temos o operador externo, podemos ter vários operadores externos, eu botei ali como exemplo 2 operadores externos, que são aquelas empresas que, para que a gente possa utilizar a nossa finalidade da nossa empresa, a gente se utiliza de provedores externos que também acessam aqueles dados que são controlados por nós. Né? A gente pode dizer que é quem processa aqueles dados. Então, a gente pode levar aqui, por exemplo, simples, desde que, por exemplo, eu tenho lá um contrato com a Microsoft Azure por uma nuvem, onde eu vou ter lá o meu banco de dados que vai ficar naquele servidor na nuvem da Microsoft. Ali a Microsoft está sendo um operador externo, porque eu estou mandando os dados para eles e eles vão tratar esses dados. Né? E exemplos simples também, não precisa ser só uma questão muito grande, mas, por exemplo, eu tenho uma área de RH, essa minha área de RH, por exemplo, vai ter lá uma série de colaboradores que eu tenho dentro da empresa, e esses empregados, eles vão, por exemplo, ter um cadastro, onde eu vou colocar lá o nome, CPF, RG, conta dessa pessoa, endereço, tudo no cadastro do RH, e eu vou fazer um crachá, resolvi que todo mundo vai ter que usar crachá. A gente não tem uma fábrica de crachá dentro da empresa, então a gente manda esses dados para uma gráfica, por exemplo. No momento que eu estou mandando esses dados para uma gráfica, eu já estou compartilhando esses dados com o operador externo. Eu tenho que ter esse cuidado também,
Porque a partir do momento que eu faço isso, eu tenho que saber se essa gráfica ela está tratando esse dado com segurança, se ela está adequada também à LGPD, se depois que eles fizerem esse crachá e me entregarem, o que eles vão fazer com esses dados, se eles vão excluir, se eles vão... Né? Até um crachá que, por exemplo, saiu falhado lá, eles resolvem botar no lixo, e um lixeiro acha aquele crachá, eu já estou vazando a minha informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado para mapear todos esses processos internos e verificar também com quem a gente compartilha esses dados, para que a gente possa ver se a segurança está garantida, tanto nossa como controlador, quanto dos nossos operadores externos. Além disso, a lei ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? Então ela é uma agência autônoma que vai fazer toda a fiscalização do cumprimento da LGPD. Então, dessa forma, a gente vai ter, né, agora a lei ela foi empurrada um pouquinho a parte das multas, né, administrativas, que elas vão passar a valer em agosto de 2021. Então, quem vai aplicar essas multas e que vai ser responsável por fazer toda a fiscalização da LGPD é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o titular dos dados, que é o principal ator aí de todo esse processo, que é para ele que tudo vai ter que girar, são aquelas pessoas naturais que têm os seus dados pessoais utilizados pelas empresas. E esses dados pessoais, é bom a gente explicar o que são os dados pessoais, são qualquer dado que vá identificar, que vai dar a possibilidade de eu identificar uma determinada pessoa, certo? Então, nós temos os dados normais, pessoais normais, e temos os dados pessoais sensíveis. Aqueles dados sensíveis são aqueles que mostram, por exemplo, as questões de escolha da pessoa, né, de afinidade dela, por exemplo, questões de consumo, questão de escolha religiosa, política, filiação tanto partidária quanto sindical, a própria questão de biometria, de orientação sexual. Então, uma série de dados que são sensíveis, inclusive uma dica que eu deixo quando forem mapear os processos de vocês identificar os dados, aqueles dados sensíveis, a gente só trata eles se a gente tiver muita necessidade de utilizar esses dados, porque o risco com os dados sensíveis é muito maior. Então, trazendo para um exemplo, eu tenho lá minha base de dados dos meus empregados, por exemplo, e eu vou ter lá um dos campos lá que vai ser, por exemplo, orientação sexual. Para que eu quero essa informação? Será que ela realmente é relevante e eu tenho necessidade de ter essa informação? Porque ela é uma informação que é um dado sensível. Se isso vazar ou se eu usar indevidamente essa informação, eu vou ter aí um impacto bastante grande. Então, a gente tem que cuidar muito isso de a necessidade dos dados, ela tem que estar muito bem esclarecida. Bom, então toda essa estrutura aqui é o que a lei define que a gente tem que ter e que faz parte do escopo da LGPD. Aqui a gente tem os principais conceitos e princípios, né? Então, primeiramente, a gente tem ali a finalidade. Então, a partir de agora, todos os dados que a gente coletar e tratar, a gente tem que informar para cada dado qual é a finalidade desse dado. Trazendo, por exemplo, daquele vídeo, o que aconteceu? A moça lá da farmácia explicou para a cliente ali que ela queria o CPF com a finalidade de dar um desconto. Tudo bem, se for essa a finalidade, ele só pode ser usado para essa finalidade. A gente não pode dizer que aquela informação vai ter uma determinada finalidade e a gente utilizar para outra. Tá? E aí entra a questão da adequação. A forma com que a gente vai utilizar o dado tem que estar adequado à finalidade que foi definida. Então, se foi dito que é só para dar o desconto, para poder possibilitar que se dê um desconto, tá? Só pode utilizar com essa finalidade. Utilizar para passar para uma recrutadora, por exemplo, para dizer o que essa pessoa está comprando, já fugiu completamente da finalidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque é muito comum, né? A gente tem uma base de dados na organização, por exemplo, eu tenho lá uma série de clientes, onde eu tenho os dados dele para poder faturar o serviço que ele utiliza. Aí eu chego lá, está lá aquela base de dados, a minha área de marketing resolve lançar um produto novo, e vai lá e simplesmente pega aquela base de dados e manda uma mala direta com informações desse produto novo para todo mundo. Se a finalidade era para gerar o faturamento, né, com base nos dados pessoais daquela pessoa, eu não posso utilizar para poder vender um outro produto, por exemplo, a não ser que eu tenha determinado que vai ter também essa finalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado de aquela finalidade que a gente definiu, a gente utilizar ela de forma adequada. Além disso, a gente tem a questão da necessidade. A gente só vai coletar e tratar dados que realmente são necessários. Aí entra o exemplo que eu tinha dado antes, né? Eu tenho lá
uma determinada informação lá que eu vou coletar o dado de orientação sexual da pessoa. Mas será que é necessário mesmo? Eu preciso dessa informação? Orientação religiosa. Religiosa, né, ou política, sindical. Então, a biometria, por exemplo, se eu não vou usar a biometria para nada, eu não vou coletar, não tem porquê. Então, uma questão que a lei traz também é a possibilidade de a gente minimizar o dado. O que é minimizar o dado? É a gente não utilizar aqueles dados que não são necessários. A questão do livre acesso também, né? Todos os titulares dos dados, eles têm que ter um livre acesso às informações desses dados, saber quais são os dados que a organização trata deles, com qual finalidade, com qual necessidade, né? A qualidade dos dados, então esses dados eles têm que estar corretos. Então, a gente tem que também dar a possibilidade para que o próprio titular solicite a retificação desses dados. A transparência, né? Temos que ter essas informações muito claras, então existe uma dos instrumentos que nós temos na LGPD, tá? É o relatório de impacto da proteção de dados, que é onde a gente faz um relatório geral de cada dado que é coletado nas operações, e qual é a finalidade, se ele está adequado, qual é a necessidade, todas as informações, os riscos que eu tenho de segurança, de uso indevido desse dado. Então, todas as informações, eles têm que estar transparentes. Inclusive, eu acredito até que isso foi talvez um erro de tradução, quando traduziram da GDPR para a LGPD, porque, por exemplo, na GDPR, ele obriga que tenha esse relatório de impacto. Na LGPD, o texto que fala é que a ANPD poderá solicitar esse relatório. Então, eu particularmente sugiro, e nos locais onde eu implemento, eu sempre monto todos os relatórios e deixo pronto, porque vocês imaginem se a gente for levar em consideração que ele poderá solicitar, quando solicitar, se eu não tiver o relatório, eu vou ter que fazer uma correria para poder gerar. Então, um dos principais produtos em que pese a lei diga que eles poderão solicitar, mas que eu acho que já temos até para mapear os nossos dados, identificar os nossos riscos, tratar esses riscos, esse relatório de impacto ele é muito importante. Então, é um dos instrumentos que a gente vai utilizar muito para poder implementar a LGPD. A questão de segurança, como a gente viu ali no início, vocês viram que tinha uma série de matérias mostrando vazamento de dados, uso indevido de dados. A gente tem que garantir essa segurança para que não haja nenhum tipo de vazamento, nenhum uso indevido que a gente possa ter, né, na nossa base de dados. Para isso, inclusive, a gente tem toda aí uma estrutura de segurança que a gente implementa para poder evitar que haja esses problemas. Além disso, eu tenho a questão da prevenção. Então, a LGPD está muito focada em gestão de riscos. Então, a gente analisa os riscos que a gente tem nos processos e trata esses riscos para evitar que eles aconteçam. Então, a gente está agindo preventivamente para evitar que o risco se materialize. A questão da não discriminação, isso é muito importante na lei também. A gente não pode coletar os dados para discriminar os titulares. Então, por exemplo, eu tenho lá um mailing, onde esse mailing eu vou ter lá a faixa salarial das pessoas e eu só vou oferecer um determinado serviço para aquelas pessoas que ganham de tanto a tanto. Isso é muito comum, é uma prática normal. Mas que pela LGPD ela não é aceita, porque segundo eles a gente vai estar discriminando as pessoas em função dos dados pessoais dela. Então tem que ter esse cuidado também. A questão de responsabilização e prestação de contas, então a LGPD, a própria ANPD, ela vai poder responsabilizar as empresas que utilizarem devidamente esses dados ou que tiverem vazamento. Depois eu vou falar um pouco na questão das penalizações, claro que vai ser só a partir de agosto de 2021, mas a gente tem que já observar essas questões. Bom, mas aí vocês devem estar já se preocupando com uma série de questões, porque, pô, e agora? Como é que eu vou usar esses dados? Tem todas essas regras aí e assim por diante. Mas assim como ela traz uma série de regras que a gente tem que observar, ele traz também lá no artigo 7º da LGPD, ele traz as bases para coleta e tratamento, né, que são os fundamentos legais para a gente processar esses dados. Então é muito comum, eu já participei aí de muito evento da LGPD, pessoas especialistas falando muitas vezes, e a gente só ouve o pessoal falar em consentimento, né? Porque eu tenho que ter o consentimento do titular para poder usar o dado. Sempre se fala consentimento, consentimento, consentimento. Mas no artigo 7º, ele tem 10 incisos, onde cada inciso é um fundamento legal para a gente utilizar esses dados. O primeiro inciso é o consentimento. Então, esse sim, eu solicito o consentimento, eu digo para o cliente, olha, eu vou usar o teu CPF para te dar um desconto e para poder, por exemplo, te dar uma bonificação por pontuação do que tu compra. Eu já defini, então, que essa vai ser, né, a minha finalidade de uso. E aí eu digo, tu consente que eu utilize esses teus dados? A pessoa vai dizer, não, consinto, tal, vou registrar isso aí,
e aí eu utilizo esse inciso 1, que é o consentimento. Mas além desse consentimento, eu tenho mais 9 bases legais que eu posso utilizar. Sendo que, ainda por cima, o consentimento é uma das mais frágeis, né? Porque o consentimento, assim como ele pode ser dado, ele pode ser revogado. Então, por exemplo, a pessoa me dá o consentimento hoje, amanhã ela pode se arrepender e dizer, eu não quero mais consentir, e a gente não vai poder utilizar esse dado. Então, além dele, nós temos a questão da obrigação regulatória, então tem alguma legislação, algum decreto, alguma base legal que a gente possa dizer que a gente precisa desses dados. Então, por exemplo, vou pegar a questão dos funcionários, por exemplo. A gente tem uma série de informações dos funcionários que a gente tem que passar lá para o E-Social, por exemplo. Aquelas informações que o E-Social nos exige é uma obrigação regulatória. A gente não precisa do consentimento do empregado para poder utilizar essas informações. Além disso, a questão de execução de políticas públicas, então uma empresa pública que precisa dessas informações para garantir essa execução das políticas públicas, ele pode se utilizar desses dados, só tem que ter um cuidado, né, pessoal, somente os dados que estão relacionados com essa execução de políticas públicas. Eu não vou dizer, eu tenho 2, 3 dados que vão servir para executar a política pública, eu tenho uma base com 20 dados. Aí eu vou dizer que os 20 eu estou usando para execução de políticas públicas. Né? Aí já não vai colar. Então a gente tem que ter esse cuidado de relacionar somente aquilo com a base legal. O estudo por órgãos de pesquisa, então aqueles órgãos de pesquisa podem utilizar os dados pessoais desde que para essa finalidade de gerar resultados e estatísticas de pesquisas. Para uma execução de contrato, então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que me exige que eu faça um levantamento daqueles dados pessoais e passe para eles essas informações. Eu estou trabalhando como um provedor externo, por exemplo. Né? Quando eu for fazer o meu relatório de impacto com relação a isso, eu vou pegar o meu contrato diz que eu tenho que passar esses dados para aquela empresa, então a minha parte que eu estou fazendo da LGPD é para uma execução contratual. Né? Então eu tenho lá um determinado cliente, né? E esse cliente, por exemplo, para fazer um contrato comigo, ele vai me passar lá o endereço, o telefone dele. Então eu consigo gerar essas informações. Além disso, exercício regular de direito, né? Então um advogado, ou quem precisa para uma peça, né, jurídica, ele vai utilizar essas informações. Para a proteção da vida e tutela da saúde, né? Então isso aqui, obviamente, né, um prontuário de um hospital, alguma coisa que tenha algum dado que seja importante de ser coletado, né, mesmo que a pessoa não consinta, eu vou ter que coletar esse dado, porque senão eu não consigo, né, fazer os procedimentos necessários. A questão da proteção ao crédito, né, então aqueles órgãos de proteção de crédito podem utilizar. Né, imaginem vocês se fosse só o consentimento. Né, nunca mais alguém ia ser negativado. Quem é que vai dar o consentimento para negativar no Serasa e no SPC? Né, então a proteção ao crédito também está garantida para o tratamento de dados. E o legítimo interesse, que ele é o último, mas ele é o mais complexo. Porque o legítimo interesse, ele pode ser usado para muitas coisas. Então, ele é bem utilizado, desde que seja muito bem fundamentado, mas a gente pode utilizar para tudo. Né? Tem uma empresa de marketing, eu preciso utilizar o marketing para eu poder vender os produtos para as pessoas, é a principal fonte que eu tenho de renda da minha empresa, é a atividade fim da minha empresa. É um interesse legítimo da empresa, eu não precisaria ter o consentimento daquelas pessoas, desde que eu fundamente muito bem. Né? Então, o interesse legítimo, a gente poderia falar horas aqui sobre o interesse legítimo, mas... O call center também, não é? Exatamente. Né? Para aqueles dados que forem realmente para atividade fim. Então, legítimo interesse, inclusive, tem livros só sobre legítimo interesse. Eu tenho um livro bem grande só sobre legítimo interesse, porque ele é bem complexo. Como aqui a ideia é só a gente trocar algumas informações, a gente não vai entrar no detalhe de cada um, porque tem bastante coisa para a gente falar ainda. Mas o importante é o seguinte, né? Nós temos uma série de fundamentos legais que a gente pode utilizar. Então, mais uma vez, a LGPD não veio para bloquear nada, não veio para proibir de usar os dados. Na verdade, veio para que a gente passe a regrar isso, né, e que a gente possa respeitar, né, o direito do titular dos dados. E falando em direito do titular dos dados, aqui nós temos os direitos. Tá? Então, o titular, o artigo 18 da LGPD, ele traz quais são os direitos dos titulares com relação aos dados deles. Então, nós temos aqui a confirmação de que existe um ou mais dados. Então, a partir de agora, nós temos que ter um ambiente onde o nosso titular de dados, que a gente controla esses dados, ele possa saber quais são os dados que nós temos dele, né, e de que forma a gente trata esses dados, porque qual é a finalidade, qual é a segurança desses dados e assim por diante. O próprio acesso aos dados, então ele pode ter alguma forma de acessar os dados, conservando eles, né, aos que dizem respeito àquele titular. A correção dos dados pessoais, ou incompletos, ou inexatos, ou desatualizados. Então, eu solicitei lá os dados que tem. Aí, notei que o meu nome lá está errado.
né? Alan, lá, ao invés de estar com 2 L, está com L só. Eu posso solicitar que ele seja corrigido, né? Aí a eliminação dos dados, então aqueles dados que não têm uma base legal que esteja bem definida, ou que a base legal seja o consentimento, né, que é outra questão, que é a revogação do consentimento, eu consigo solicitar que eles sejam eliminados daquela base de dados, né? Além disso, também eu posso eliminar para quando eles são desnecessários, então a necessidade não está bem adequada, ou quando o tratamento é legal, mas não tem o consentimento do titular. Além disso, as informações sobre compartilhamento, as pessoas têm o direito de saber que esses dados dele eu compartilho lá com tal empresa para tal finalidade. Ele pode ter informação sobre o consentimento ou não, né? Então, se ele não deu o consentimento a um determinado dado, ele tem o direito também de saber que ele não deu esse consentimento. Então, notem o quanto a gente tem que ter uma gestão muito forte em cima disso. E essa gestão, se a gente fizer ela manual, a gente vai ter muita dificuldade de atender. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A portabilidade dos dados, então uma forma de a gente pegar os dados que a gente tem em uma determinada empresa, a gente quer passar para um concorrente deles, por exemplo, eu não quero esse cliente da Explorer, mas eu quero esse cliente de uma outra empresa, eu posso solicitar que eles portem esses meus dados para outra empresa. Além disso, a revogação do consentimento, eu tinha dito para vocês, né, que assim como a pessoa dá o consentimento, ela pode revogar a qualquer momento, então essa revogação também é, né, uma dos direitos do titular. A reclamação contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional, isso aqui é bem interessante, porque a autoridade nacional ela é uma reguladora, né, ele é como se fosse uma Anatel lá, só que para os dados pessoais. Com a diferença que, normalmente, se a gente liga para a Anatel para fazer uma reclamação, a primeira coisa que eles nos perguntam é se a gente já fez a reclamação na empresa que a gente está reclamando, né? Então, a gente tem que primeiro passar pela empresa para depois chegar na Anatel. Aqui, nesse artigo 18 da lei, essa reclamação ela pode ser feita diretamente à autoridade nacional sem passar por nenhuma outra instância antes, né? Então, isso aqui que vai trazer bastante risco também para as organizações. Além disso, a oposição, né, caso discorde de um tratamento feito sem o consentimento e eu considere irregular, eu posso me opor ao tratamento desses dados. Então, todos esses itens, eles estão no artigo 18 e eles garantem esses direitos dos titulares. Bom, e aí vamos falar um pouco da vigência da LGPD. Então, a LGPD ela foi criada lá em 2018, né, e ficou ali um tempo tramitando, né, e muitas vezes saía de pauta, o pessoal achava ela muito complexa para votar e não queriam fazer, até que houve muita pressão externa também para isso, e aí no dia 18 de setembro de 2020, agora, saiu a Lei 14.010, que definiu que a partir do dia 18 de setembro, a lei passava a valer. Então, a partir de setembro desse ano, a gente já está com a LGPD em vigor. Porém, nessa mesma Lei 14.010, ela disse que as sanções, né, então as sanções administrativas, elas vão passar a valer somente a partir de 1º de agosto de 2021. Então, a mesma lei que definiu que a LGPD já está em vigor, definiu também que, mesmo que a lei obrigue que as empresas já estejam adequadas, ela, ao mesmo tempo, diz que só vão ser penalizadas a partir de agosto de 2021. Ela deu um ano para que as empresas façam a sua adequação. Bom, porém, nós temos alguns riscos aí no não atendimento da LGPD já imediato. Porque a LGPD ela tem 2 instâncias condenatórias. A primeira é a esfera administrativa, que é aquela onde a Agência Nacional de Proteção de Dados vai aplicar as multas sancionatórias ali, que, conforme a lei, a gente viu que vai ser a partir de agosto de 2021. Então, nós vamos ter multas e obrigações administrativas. Essas multas, para cada incidente que acontecer, ela vai ser de até 3% do faturamento da empresa, tá? Com um teto de 50 milhões. Então, por exemplo, se a empresa já tem um faturamento muito alto, que 3% desse faturamento passa de 50 milhões, o limite é 50 milhões. Mas notem que não é pouco, né? É um valor bastante alto que pode até inviabilizar muitas empresas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que não está acreditando, né? Está dizendo, isso aí não vai acontecer e tal. Mas eu já vou só comentar com vocês, eu vi o lançamento da agência, quando resolveram lançar, e foi perguntado, né, sobre o orçamento da agência, e aí o ministro, na época, comentou que não ia ter orçamento para a agência, porque ela ia se autossustentar com o valor das multas. Então, vocês imaginem que eles já estão vindo com vontade, né? Mas, independente disso, a gente está falando sobre a esfera administrativa, nós temos ainda aí mais de 6 meses para se adequar a isso, mas, além disso, nós temos a segunda instância condenatória, que é a esfera judicial. A esfera judicial, como a lei já está em vigor,
nada impede que os advogados já se utilizem dessa lei para peticionar alguma coisa. Então, aqui na esfera judicial vão ter as ações indenizatórias, né? Ela já tem aplicação imediata a partir de agosto de 2020, e as sanções são indenizações ao autor, custas processuais, honorários advocatícios, fora toda a incomodação que a empresa vai ter. Tá? Então, aqui a gente já tem... Com exposição de imagem. Que é o pior aqui nesse caso, né? Porque o valor até não tem sido muito alto. Mas essa questão da esfera judicial já está acontecendo. Né? Então, tem alguns advogados que já estão entrando com ações judiciais em função da LGPD. O primeiro caso que houve, tá? Vou só passar aqui, depois eu não botei os casos aqui, mas o primeiro caso que houve dessa questão da esfera judicial foi o caso de uma, não vou citar o nome, apesar de a maioria de vocês já deve ter visto, né? Mas foi uma construtora grande, bem famosa, né? E essa construtora, ela fazia uma série de empreendimentos e vendia muitos apartamentos e tal, e essa, eu até vou citar, a Cirela, né? Eu acho que como saiu muito na mídia, eu acho que não tem problema a gente falar. Então, o que a Cirela fazia? Ela vendia todos aqueles apartamentos, né? E as pessoas, então, eles tinham uma base de dados das pessoas que compravam os apartamentos, e a finalidade que era especificada para a coleta desses dados era para fazer um contrato, né, com as pessoas que estavam comprando aqueles imóveis. Porém, o que acontecia? Eles pegavam essa base de dados e transferiam essa base de dados para uma empresa de imóveis sob medida. E aí essa empresa começava a ligar para as pessoas que compravam os imóveis e oferecia os móveis sob medida. Aí a gente vai pensar o seguinte, pô, mas isso é interessante, se eu comprei imóvel, eu até ia gostar que isso acontecesse. Né? Tem uma empresa que já está qualificada para isso, já conhece lá toda a estrutura do imóvel, né? É interessante. Porém, isso fere a LGPD. Eles não poderiam, né, transferir esses dados para a empresa sem ter uma base legal para isso, nem que fosse o consentimento das pessoas. Na hora de coletar o dado, ele poderia perguntar, olha, tu consente que eu passe esses dados para a empresa de imóveis para que eles te ofereçam a mobília do apartamento? Mas eles não faziam isso. Então, uma pessoa que recebeu uma ligação dessa empresa de imóveis, ela acabou, né, procurando um advogado, e aí o advogado entrou com uma ação judicial, né, pedindo uma indenização porque eles estavam ferindo a LGPD. Então, esse processo já foi com base na LGPD, né, e aí a juíza lá da 13ª vara lá de São Paulo, ela mandou que indenizasse essa pessoa, né, o valor não foi alto, foi R$10 mil, mas o problema aqui que eu vejo, como o André bem colocou aqui, nem a questão do risco, do impacto que ela teve financeiro, mas o impacto de imagem foi muito alto, porque qualquer curso que se fala, ou onde se fala em LGPD, o exemplo que se dá é esse da Cirela, né, que não foi o único, inclusive, outros já aconteceram. E o que eu entendo, né, não sei se está correta a minha visão, é que se esta empresa, a Cirela, por exemplo, tivesse já enquadrada, né, adequada a LGPD e provasse, né, que, por exemplo, poderia se provar, poderia ter estruturado como legítimo interesse, relatório de impacto, ou seja, ele pudesse ter já a defesa prévia, né, porque a lei está em vigor, então, né, pudesse ter essa gestão, né, de todo o processamento de dados, ela teria pelo menos uma chance de se defender, né, de se defender. Então é isso que a gente vê que realmente hoje nessa esfera judicial a exposição de risco é muito grande, né, já com ações indenizatórias. Se as empresas já estiverem adequadas, né, porque a lei já está em vigor, ou seja, já todas as empresas já teriam que estar adequadas, isso minimiza o risco, né? Com certeza, trata completamente esse risco. Bom, então, essa questão é importante, vou dar só mais um exemplo, a gente também não passar muito tempo, mas um outro exemplo que tem é o caso da Copasa. A Copasa é uma empresa pública, né, de Minas Gerais, e teve um caso onde um empregado teve os seus dados vazados na rede interna da empresa, e ele também entrou na esfera judicial com uma ação indenizatória pedindo lá, né, 3 vezes o valor do salário dele, foi dado, ele ganhou, né, porque aqueles dados tinham vazado, né, e ele acabou tendo esse problema. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, tanto das questões dos nossos clientes, que a gente trata os dados, quanto dos nossos empregados, que também nós temos dados pessoais deles. Bom, aqui uma questão muito importante ainda sobre os riscos, né, para vocês terem uma ideia, eu botei aqui alguns dados interessantes. Na União Europeia, quando a GDPR entrou em vigor, 30 dias após ela passar a valer, já somavam-se mais de 800 mil ações indenizatórias dos titulares de dados. Então, vocês imaginem na Europa, que o povo tem uma conscientização bem maior que aqui no Brasil, né? Em 30 dias tinha 800 mil ações indenizatórias. Vocês imaginem aqui no Brasil, que as pessoas gostam de tirar vantagem de tudo,
né? Então, se a gente for ver, a LGPD ela foi criada por um fim interessante, um fim, né, de respeito, né, à relação dos titulares de dados com as empresas e tal. Mas assim como foi criada lá no tempo da CLT, a Justiça Trabalhista foi criada para evitar todo aquele abuso das empresas com os empregados, mas depois acabou virando uma indústria, né, de ações trabalhistas, foi utilizada de forma tendenciosa. A LGPD, a gente pode ter certeza que também vai ser utilizada. Eles vão se aproveitar daquelas empresas que não estão adequadas e vão começar a cobrar ações indenizatórias aí, porque as empresas não vão conseguir atender o que a lei exige. Bom, aqui então vamos falar um pouco dos produtos que a gente vai oferecer para adequar as organizações LGPD. Então nós vamos ter aqui alguns produtos que vão desde questão de entender os processos das organizações para saber onde é que estão os dados pessoais, como é que esses dados pessoais são tratados, né, quais são os riscos que existem nesses dados. Além disso, como tratar esses dados e gerar o relatório de impacto. Além disso, a gente vai também auxiliar a encontrar os dados pessoais, porque tem algumas organizações que podem não saber exatamente quais são os dados. Tem lá um banco de dados que eu tenho há muito tempo na empresa e nem lembro mais daquele banco de dados. Então, a gente, de forma automatizada, depois eu vou mostrar a ferramenta que a gente vai utilizar, mas a gente vai auxiliar também a fazer a descoberta desses dados e também colaborar para atender a lei. O que é essa colaboração? A gente poder abrir um ticket lá para aquele titular e a gente fazer toda a gestão desse ticket até que a gente atenda aquele artigo 18 da LGPD. Para isso, então, a gente criou uma série de produtos. Então, cada organização ela pode optar por contratar um determinado produto, né, ou fazer monta um pacote de produtos para poder atender a LGPD. Porque tem muita coisa que algumas organizações já estão começando a treinar o pessoal, capacitar para fazer internamente. Né? Mas, com o apoio, então, a nossa ideia não é simplesmente fazer uma consultoria ou fazer uma mentoria, como muitos estão oferecendo aí. A gente vai entregar o produto pronto. Ó, tu está adequado a partir de agora com isso aqui. Não é só auxiliar, mas também, se for necessário, a gente também tem horas de consultoria que podem ser utilizadas. Nossos principais produtos, então, que a gente está oferecendo, primeiro, o Discovery de dados. Tá? Então, nós desenvolvemos uma ferramenta muito potente, muito boa, onde ela conecta em todas as bases de dados que a organização tem, estando elas no servidor físico ou na nuvem, e aí ele vai ver todas as informações que contém. Então ele faz um select nos bancos lá, com uma determinada máscara, e aquelas máscaras elas vão buscar em qualquer tabela do banco e apresentar onde é que tem dados pessoais e quais são esses dados pessoais. Se a gente fosse fazer isso manualmente, ia ter um empenho muito grande, e a gente ainda ia ter o risco de deixar passar alguma coisa. Então, esse é um dos produtos que a gente vai oferecer, o Discovery, só para a empresa saber onde é que estão os dados e quais são esses dados. Depois a gente vai oferecer também o atendimento das necessidades imediatas, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem ali aquele artigo 18, principalmente, onde a gente tem uma série de questões que são direitos do titular, e a gente tem que ter alguma forma de garantir que a gente vai poder atender esses direitos do titular. Então, a gente também, na nossa ferramenta que a gente desenvolveu, nós temos um ambiente lá onde a gente faz toda a gestão das DSRs. Né? O que são as DSRs? São aquelas solicitações que o cliente faz para poder ter atendido os direitos dele com relação à lei. Então, essa série de artigos que vocês estão vendo aí, eu não vou citar todos eles, porque também a gente vai passar do horário, mas esses artigos todos a gente consegue atender com essa nossa ferramenta que a gente conecta no site de vocês, vai ter um ambiente no site ali que vai ser LGPD, e ali a gente vai fazer tanto a abertura da DSR do titular, quanto a gestão dessa DSR, e também nós vamos fazer toda a validação se aquela pessoa realmente é o titular, para poder abrir aquela solicitação. Além disso, tá, aqui a gente tem o exemplo que eu tinha dado da Cyrela e da Copasa, né? Então a gente tem por que a gente tem que fazer essa necessidade, eu já tinha comentado. Aqui a gente tem o atendimento manual das requisições, caso a gente quisesse fazer, o que ia acontecer? A gente tem aqui, ó, o titular faz uma solicitação, eu quero saber quais são os dados que vocês têm, meu. Eu ia ter que primeiro validar se aquela pessoa realmente é o titular, então eu tenho que ter alguém que fizesse isso e conversasse com essa pessoa. Eu ia ter que abrir um ticket, né, que é a DSR, para poder verificar depois, com o prazo, né, que a lei estabelece também, eu ia ter que verificar onde é que estão esses dados dessa pessoa e quais são os dados que eu tenho, e esse trabalho ia ser muito forte, porque eu ia ter que procurar em dezenas ou centenas de sistemas. Então, ali eu tenho uma série de sistemas, uma série de bancos de dados, e aí eu ainda ia ter o risco de deixar passar algum deles.
Então aqui eu ia ter um problema muito grande para poder atender essa necessidade. O que a gente está oferecendo? A gente automatizou isso. Então a gente pega aquela solicitação do titular, faz uma validação automática, né, pelo sistema, onde o próprio sistema ele vai validar sem precisar ninguém fazer nada, porque eu tenho essas informações na base de dados. Quem usou aqui o e-título, por exemplo, deve ter visto que para validar a identidade ele faz algumas perguntas. E tem algumas respostas padrão que ele puxa uma que é verdadeira do banco de dados e 3 que são falsas. E a pessoa vai respondendo 3, 4 perguntas, quando ele acertar todas elas, ele está validado naquela base. Então, tudo isso automaticamente. E aí, a própria ferramenta do DSR, ela já tem lá aquele discovery dos dados, já sabe os dados que a gente tem nessa pessoa, ele já automaticamente busca na base de dados tudo que a gente tem nessa pessoa e responde automaticamente essa solicitação. Então, ele não precisa ter interação de ninguém para fazer isso. A menos que ele não encontre, e aí ele notifica o DPO, né, o encarregado, para que o encarregado, em casos que ele não vai identificar, a gente já fez alguns testes, a gente viu que mais de 80% ele identifica automaticamente, aqueles outros 20% que talvez ele possa não identificar, vai ter um pouquinho de trabalho manual, mas que também ele trabalha aqui também com inteligência artificial, a própria ferramenta vai aprendendo com aquelas exceções que a gente gerou. Depois a gente tem também uma outra possibilidade aqui de um outro serviço que a gente vai prestar, que é a gestão do consentimento. Então, uma das hipóteses que traz lá naquele artigo 7º é o consentimento. Só que o consentimento, a gente não adianta dizer que a pessoa consentiu em dar aquele dado, porque, na verdade, a gente tem que registrar, armazenar isso, porque o ônus da prova vai ser da empresa. Então, o que a gente faz? A gente captura o consentimento, seja o consentimento dos dados, tem um formulário lá de cadastro, por exemplo, ou um formulário de contato com a empresa. Ali eu já estou coletando dados pessoais, eu vou ter o nome da pessoa, vou ter o endereço, o telefone, tudo que eu solicitar ali. Então, quando eu vou liberar para que ele preencha aquele formulário, eu vou ter que apresentar a minha política e eu vou ter que perguntar se ele consente em utilizar aqueles dados conforme a política. Tanto dados, cookies, política, tudo que ele confirmar ali no site, a gente tem que armazenar esse consentimento para que a gente possa garantir o ônus da prova. Se um dia alguém falar, entrar alguma ação, alguma coisa, a gente tem a informação sabendo que aquela pessoa deu o consentimento para que eu usasse esse dado. Então, essa é uma outra ferramenta que a gente vai oferecer, que também está na mesma plataforma nossa, mas é possível contratar somente partes separadas, né, que é só a gestão do consentimento, a gente consegue entregar só essa parte. Além disso, a gente tem também na ferramenta um diagnóstico de adequação, aqui nada mais é que uma auditoria de conformidade, né, uma auditoria de compliance, onde a gente tem aqui listados todos os requisitos da LGPD, estão todos eles aqui, a gente faz uma análise com base em evidências que a gente faz na organização, inclusive a gente anexa essas evidências aqui na ferramenta, e a gente consegue ver o nível de adequação que aquela organização tem em relação ao LGPD. Então aqui é interessante porque, por exemplo, uma empresa ela resolveu fazer internamente toda a adequação da LGPD, treinou alguns colaboradores e fez internamente. Aí ela quer saber, mas será que eu fiz certo? Será que eu estou adequado? Então pode contratar só o diagnóstico, por exemplo, para a gente ver o que está adequado e o que é necessário melhorar. Além dessa, nós temos também um outro produto que é a adequação total, a implementação total da LGPD. Aqui sim, aí a gente vai estar adequado, inclusive, para estar pronto lá para agosto de 2021, então a gente vai implementar todas as questões da LGPD, então vai ter os workshops de alinhamento e conscientização, porque a gente tem que também, isso é muito importante, esse workshop de alinhamento, porque por mais que a gente trabalhe e conheça muito a LGPD e tenha uma equipe, por exemplo, que faça toda essa análise, às vezes algumas pessoas na organização podem não estar adequadas com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês receberam um convite aí, né, para esse evento que a gente está fazendo hoje, e alguém aqui interno mandou esse convite, e esse convite foi com um e-mail de todo mundo, ao invés de colocar como cópia oculta, colocou no normal, a gente já vazou dados de uma série de pessoas aí. Então, por quê? Porque não foi feito esse workshop de alinhamento, que a gente fez também, né? Mas alguém se passou e acabou enviando uma série de dados que não deveriam ser enviados, porque ele não tinha nenhuma base legal para isso. Então, esses workshops de alinhamento são importantes serem feitos para que todo mundo na organização entenda como é que ela deve agir com a questão da proteção de dados pessoais. A gente faz depois um discovery de dados, que é um daqueles produtos que a gente oferece ali, onde a gente vai analisar todos os dados que a organização tem e onde estão esses dados e quais são esses dados. Faz o entendimento das finalidades de uso, da adequação, da necessidade.
vê a qual hipótese de tratamento está relacionada a esses dados que a gente analisou, faz análise de todos os processos que tratam dados pessoais, então a gente mapeia o processo, faz análise dos riscos que a gente tem nesse processo, tanto riscos de vazamento de dados, quanto riscos, né, de uso indevido desses dados, faz a elaboração dos disclaimers, né, o que são os disclaimers? São os avisos legais que a gente tem, seja ele política de proteção de dados, política de consentimento, a solicitação de consentimento, todos os avisos legais que a gente tem com relação ao LGPD a gente elabora aqui para a empresa, faz toda a parte de gestão da privacidade, que é aquela parte onde a gente faz a gestão dos DSRs, das solicitações dos titulares, e depois a gente monta uma sugestão de iniciativas de adequação e um roadmap de implementação, e finaliza com o diagnóstico. Depois desse roadmap ser implementado, a gente faz o diagnóstico para ver se está realmente tudo adequado. Então, esse é um produto que faz toda a implementação da LGPD. Além disso, a gente, na nossa ferramenta, nós temos também uma plataforma de gestão de vulnerabilidades do ambiente de TI, que a gente tem que verificar também, porque uma das formas que vocês viram ali de vazamento de dados é através de uma intrusão, né, de algum hacker entrar no nosso ambiente e copiar uma base de dados. Tá? Então, aqui a gente tem as tecnologias de prevenção a ataque e vazamentos, gerenciamento contínuo das vulnerabilidades. Então, a gente tem um radar que fica rodando no nosso ambiente o tempo todo para verificar alguma tentativa de acesso, e o gerenciamento dos riscos cibernéticos que a gente pode ter aqui, né, da ISO 31000, que a gente vai ter sobre os riscos cibernéticos. Como que isso funciona? Então, a gente faz a identificação dos ativos internos e externos, a gente executa aquele scan sem a necessidade de ter um agente instalado na máquina, tá? Faz a detecção dos riscos, responde aos alertas, que caso venha, tentou alguém entrar, ele dá um alerta e já dá uma resposta que a gente pode deixar pré-determinada para esse alerta, tá? Faz relatórios e dashboards que a gente pode analisar dentro da ferramenta, e também protege os ativos importantes que a gente tenha na nossa organização. Tá? Bom, e além disso, um outro produto que, quando contrata toda essa parte aqui, a gente já tem ali na parte dos scans, ali, a gente já tem esse pentest, mas a gente pode oferecer também, ao invés da empresa não quer contratar todo esse aparato de segurança, ela quer só que faça um pentest para verificar qual é a vulnerabilidade do ambiente TI. O que é o pentest? O pentest é o teste de penetração no ambiente. Então, ele é feito através de uma análise onde um hacker ético, como é chamado, ele tenta acessar o ambiente e verifica todas as vulnerabilidades que tem. A nossa ferramenta está preparada para fazer esse pentest também. Então, a gente consegue chegar na organização, rodar a nossa ferramenta e dizer, olha, o teu ambiente tem tais e tais e tais vulnerabilidades, e tu pode implementar, ou a nossa ferramenta, ou uma outra ferramenta que faça essa segurança, mas se tu não implementar, tu vai continuar vulnerável. Então, a gente consegue manter, né, essa análise do ambiente de infraestrutura de TI. E um outro serviço que é bem interessante, que a gente oferece também, é o DPO as a Service. O que é isso? É um DPO, é um encarregado, mas a gente fornece como serviço. O que acontece? A Lei 13.709, que é a LGPD, ela diz que, no artigo 5º dela, que toda empresa que trata dados pessoais deverá obrigatoriamente nomear um DPO, que deverá ser uma pessoa natural, indicado pelo controlador, cujas atribuições estão definidas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 41 da LGPD. E aí dá uma série de questões aqui, o que faz esse DPO. Não vou citar elas aqui, tá? Mas ainda no artigo 5º, então, da Lei 13.709, ele fala também, né, no inciso 8 do artigo 5º, ele fala que esse DPO, ou esse encarregado, ele tem que ser uma pessoa física. Tá? E isso, né, traz um certo problema, porque cada empresa vai ter que nomear alguém para ser o DPO, né, e vai ter que pagar, né, nós temos dois problemas aí. Um DPO hoje no mercado, ele é caro. Se eu quiser treinar alguém internamente, certificar essa pessoa, também tem um custo bastante elevado. O DPO tem que ser certificado. Tem que ser certificado, né, de preferência. E uma outra questão é que não tem profissional. Né? São poucos profissionais, então é difícil da gente contratar, ainda mais se a gente considerar que todas as empresas vão ter que ter. E aí o que acontece? O que a gente está oferecendo? Depois, quando surgiu a atualização da Lei 13.709, né, que foi a Lei 13.853, de agora de 2019, ano passado, né, que ela atualizou a LGPD, né, no artigo ainda, continuando no artigo 5º, só que no inciso 18, ele deixa claro também que a LGPD
está aceitando que o DPO seja também não só uma pessoa física, como era na Lei 13709, mas ele aceita também que seja uma pessoa jurídica. Ou seja, isso abriu para que as empresas possam terceirizar o DPO. E, além de terceirizar, elas podem também utilizar um DPO compartilhado, que é o que a gente está oferecendo. Então, às vezes, uma empresa que não vai ter tanta necessidade de gestão de DSRs, que tem menos, uma empresa, por exemplo, que seja mais B2B, ou então uma empresa que tenha poucos clientes, ela pode ter, a gente pode oferecer um DPO para essa empresa, que pode ficar compartilhado entre 4 ou 5 empresas, e ele vai dar conta de fazer essa gestão. Então, ao invés da pessoa da empresa pagar um valor muito alto para capacitar alguém, ou para contratar alguém já capacitado, ela pode se utilizar de um DPO terceirizado, que pode ser compartilhado entre várias empresas. Então, isso é um dos serviços que a gente vai oferecer também, que é o serviço de DPO. Então, a gente vai fazer toda a gestão de DPO dessa empresa, só que com funcionários nossos que vão prestar serviços para as empresas que tiverem esse interesse. Isso vai ser muito mais barato e com toda a segurança que a gente tem aqui profissionais qualificados para isso. Tá? Bom, então passei um pouco do tempo que tinha me dado, porque era bastante assunto, eu teria vários exemplos para dar aqui também, tá? Mas eu vou passar então a palavra para o André, acho que a gente conseguiu. Eu vou botar o vídeo, né? Câmera. Vamos colocar de volta na câmera aqui. Vou só tirar aqui o compartilhamento. Acho que a câmera está desativada. Não, demorou um pouquinho. Bom, pessoal, agora acho que a gente vai abrir para caso tenha alguma pergunta, alguma colocação que considerem pertinente para a gente fazer. Não, eu vejo que eu gostei, né, desde o início, quando eu vi a explanação da aula, que ele desmistifica bastante, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, por um lado, como a gente também vê, né, que antes mesmo, então, né, muitas vezes a gente não se dá conta, mas antes mesmo de existir essa própria lei, já existia exposição ao risco, né? Sim. E principalmente o risco de imagem, né, que hoje ele tem que ser mensurado, tem que ser preservado, né, e tem que se criar, inclusive, as estruturas corretas, né, para fazer essa mitigação do risco, né. Então, a lei, esta lei que está aí, está posta, né, não temos escolha, já está valendo. O que as empresas agora têm como obrigação, né, é fazer essa adequação o mais rápido possível. Ainda bem que temos esse tempo, né? Então, nós começamos, como eu falei para vocês, a minha motivação foi porque eu vi que o meu negócio, né, call center e as outras empresas nossas do grupo, não conseguiriam mais né, desenvolver negócio com a velocidade necessária, em função de vários travamentos e principalmente muita desinformação, né? E muito mito, né, no mercado, que não pode ligar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você pode, desde que esteja dentro adequado à lei, né, em conformidade com a lei, e isso vai trazer, eu acho que também, logo depois de uma adequação, uma segurança, né, inclusive jurídica para as empresas. E como eu falei, não é só a parte, né, nós temos aí esse risco de imagem, que sabemos também que no momento em que começar a valer as multas, tudo, obviamente vai ter muita exposição de imagem por parte da mídia, né? E nós, empresários, temos que nos preparar para isso, porque, né, eu, por exemplo, no meu negócio, se eu tiver um vazamento de dados, né, e for para uma mídia, o meu negócio ele vai sofrer muito, porque eu trato com, como eu falei vocês, 40 milhões de dados de vários clientes, né, bancos, empresas, enfim, financeiras, de saneamento, é muito dado aqui e a responsabilidade é muito grande a partir de agora. Tá? Mas, então, eu queria também abrir um pouco, se alguém quiser, acho que a gente pode abrir os áudios, não sei se está fechado pelo administrador ou se não, poderia abrir aqui individual, para que, se alguém quiser, né, claro que eu peço que mantenha os áudios fechados. Tá? Quem quiser fazer uma pergunta aí, né, o Alan está à disposição, a gente pode ficar aqui mais 15, 20 minutos, ou meia hora aqui para trabalhar alguma pergunta. Alguém tem algum caso, alguma dúvida especial da sua empresa? O Ziad está escutando aí, Ziad? Opa, estou aí sim, estou ouvindo atentamente. Não tive nenhum caso, só um cliente nos perguntou
da onde que a gente tinha obtido o dado e prontamente a gente respondeu para ele e ele se contentou. Então, por hora, não. Entendi. Mas é óbvio que isso aí, para nós de call center, nós temos o call center, se a gente não tiver automatizado, isso vai virar um inferno na nossa vida. Nós vamos ter que construir, pelo que eu entendi, nós vamos ter que construir uma outra empresa para poder satisfazer a lei, né? Porque vai ser impossível isso aí. Então, eu já participei de várias palestras, inclusive lá em Cliente SA também, a gente teve a oportunidade. Então, eu estou convencido, né, que sem automatização disso aí, nós não tem futuro. Não digo que vai precisar de uma nova empresa, né? Mas assim, se tu tiver essa é a nossa proposta, né? Então, por isso que nós rapidamente já começamos a estruturar esse serviço, né? Que ele é um serviço que vai estar baseado num software, né? Principalmente software para administrar todas as solicitações, né, dos clientes, e também principalmente no banco de dados, né? No banco de dados onde tem a grande fica muito vulnerável, né, assim, a exposição e o vazamento de dados de um banco, né, de dados. Então ali é que o nosso software vai poder fazer o discovery, né, ou seja, descobrir os dados sensíveis, descobrir os dados, né, que possam ser vazados. E também, às vezes, a necessidade, como o Alan falou aqui, não se deve ter mais dados que você não precisa, né? Então, porque toda vez que tiver dados que tu não precisa, tu está te expondo de maneira desnecessária, né? Então, isso é uma coisa também que vai ter que ser feita uma limpa geral em todos os bancos de dados. Mas, pelo que eu conversei com ela, assim, que eu imagino que o grande nessa adequação, né, porque, obviamente, a partir de agosto, provavelmente isso venha muito em cima de denúncia. E empresas mais expostas, como é o caso de call center, empresas que têm muito contato com pessoa física, né, essas denúncias vão vir, né, e se tu for denunciado, né, na agência, ou denunciado mesmo no processo judicial, e tu não provar que tu está adequado, né, não é isso? Não. Exatamente. Tu vai ter realmente um problema. Agora, se tiver essa denúncia, né, tu ligou para um cliente, como tu falou aí, o cliente resolve te denunciar. Não, mas eu nem te conheço, eu liguei para ti e tu está me ligando, né? Quando houver essa denúncia, nós temos que simplesmente mostrar, né, na agência que nós estamos totalmente adequados à lei, né? Então, totalmente adequado à lei, não foi vazamento, não é um descuido, não é um desleixo, né? Então, simplesmente, aí tem vários, né, pontos, como é o caso daquele último item, que tu falaste do legítimo interesse, né? Que esse sim é um que a gente, realmente as empresas vão ter que estudar muito, como o Alan falou, tem um livro, ele também recomendou, não comecei a ler, mas vou dar uma lida nesse livro, que fala do legítimo interesse. Então, no caso, por exemplo, a Cortel, né, Zé, tu tens o legítimo interesse de tratar Sim. Simplesmente, claro que não adianta tu botar, tem um legítimo interesse, tu tem que estar adequado a toda a lei, né? Tu tem que seguir todo aquele processo que está, né, até por um lado, você estava conversando com ela, assim, ele está muito bem estruturado em termos de lei, né? Então ele tem ali poucas coisas subjetivas, está bem objetivo. O que deve fazer, o que pode fazer, do jeito que tem que fazer, não tem que fazer. E essa figura do DPO, né, também vai ser muito importante, ter um bom profissional nessa área, porque ele realmente vai ter que ser, né, vai ter que ter todo o zelo, né, vai ser a pessoa responsável, inclusive, né, o guardião, né, de todos esses dados, esse tratamento de dados, que muitas empresas, nós aqui, por exemplo, na Explore, a gente, obviamente, por ter tantos dados, nós já tratávamos o nosso dado de forma muito eficiente, inclusive já fazendo com mapeamento de processo, com segurança da informação, né, porque o nosso maior patrimônio é justamente o sigilo dos dados. Por outro lado, então, a gente vê que essa lei entrando também vai minimizar esse risco de exposição, né? Porque muitas vezes as empresas têm muitos dados hoje e não tem nenhum sistema de controle e proteção dos dados. Então, estão expostas independente da lei, né? Sim. Independente que houvesse uma lei, tem um vazamento de dados, olha quantas matérias o Alan trouxe e colocou, esse vazamento de dados, essa exposição principalmente de marca, de nome, né? É uma coisa que pode causar sérios prejuízos econômicos e, quem sabe, até, muitas vezes, o fechamento de uma empresa. Com certeza. Eu quero até aproveitar o gancho que o André deixou aqui mesmo. A própria questão, por exemplo, tem riscos, um risco de vazamento de dados, por exemplo,
a gente nunca vai deixar de ter esse risco. É um risco que existe, por mais que a gente implemente controles, você vai continuar tendo risco. E se isso acontecer, houve um vazamento, hackearam lá, entrou um hacker e puxou alguns dados ali. Tá? O fato da gente já ter um relatório de impacto, já ter previsto que esse risco poderia acontecer, ter tratamentos para esse risco, isso minimiza a possibilidade da gente levar uma multa. Porque o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fazer? Eles vão analisar se realmente eu tinha esse cuidado e esse zelo com os dados, e eu vou ter uma defesa. Eu vou dizer, não, olha, inclusive no meu relatório de impacto, eu tinha esse risco aí identificado, eu tinha todas as ações de proteção para evitar que o risco acontecesse, mas o cara conseguiu entrar. Então a gente tem atenuantes aí que podem ser utilizados como defesa depois. Então seu problema vai ser diferente do que houve um vazamento lá, a agência vai nos notificar e a gente não tem nada. Esse é um ponto importante, porque assim como, na verdade, o que é um hacker? Né? É como se alguém entrasse na tua empresa, no teu estabelecimento com uma arma e te assaltasse. Exatamente. Né? Agora, isso pode acontecer em qualquer empresa, pode entrar, né, um assaltante. Mas se tu tem ali comprovado que tu tinha todo o sistema de segurança, tudo, né, adequado à lei, né, tu pode fazer uma defesa. Agora, se tu realmente não tiver e houvesse essa intrusão, né, de um hacker e tu não estava adequado e tinha todos os dados ali, tu correu o risco da lei. Né? E nós, como empresários, sabemos que a gente, né, a lei hoje, ela praticamente, né, supera, inclusive, o dinheiro. A lei hoje é mais importante que o dinheiro. Se tu não observar a lei, né, o teu dinheiro pode muito rapidamente sumir. Então, é uma obrigação do empresário, das empresas, né, cumprir a lei e estar observando a lei e estar muito atento. Então, nós temos algo muito novo, ainda bem que a gente está, e dou os parabéns a vocês que estão, né, nos escutando aqui e que já estão observando que é uma realidade, né, já está aí. Mas o bom é que nós temos profissionais como o Alan aqui, que se dedicou, né, ele é um expert no assunto. Não, também não sei se tu apresentou o teu currículo, se estava aí, né? Nem se apresentou, né? Mas se pudesse falar um pouquinho rapidamente do teu currículo, né? Hoje, rapidinho. Sim, de forma rápida. Então, eu sou formado em Tecnologia da Informação e Administração, pós-graduado em Gestão Empresarial, um MBA em Governança Corporativa, um pós-MBA em Governança e Riscos, e estou fazendo agora uma outra especialização, né, em Data Analytics. Eu também tenho certificação como auditor líder da ISO 27001, que é de segurança da informação, 27701, que é segurança de dados, na 31000, que é gestão de riscos, 19600, que é compliance, 37001 anticorrupção, né, e já atuo há bastante tempo nessa área, então vou tentar de forma bem resumida, assim, e já, então, toda essa questão a gente nota, principalmente essas certificações que eu tenho, né, ela vai muito ao encontro do que a lei pede, porque se a gente for ver a lei, ela é muito relacionada à parte de gestão de riscos, né, porque tanto o vazamento quanto o uso indevido dos dados são riscos que podem acontecer. Né, a própria questão de compliance, ela é muito focada também nessa lei. A própria questão da 27001 e 27701, que é segurança de dados, segurança da informação e segurança de dados. Né, então, todas essas questões aí que eu já sou certificado e faço auditorias nessas áreas aí há bastante tempo, acho que dá toda essa segurança para poder implementar todas as coisas na prática, né? Porque às vezes a gente lê a lei, tenta interpretar, mas a prática é diferente. Então, com a prática, a gente consegue, com todos esses conceitos, ir ligando uma coisa com a outra, né? Eu já, antes da LGPD, eu já estudava também as questões de GDPR, né? Então a gente consegue implementar todas essas questões. Então é bem importante. E a gente está à disposição para tirar dúvidas aí, não precisa ser hoje, né? Quem não lembrar de alguma dúvida hoje, todo mundo acho que tem aí o contato do André, né? Claro. Depois podem nos mandar as dúvidas, a gente faz um apoio aí. E eu só queria dar uma manchete rapidinho aqui, que ele já nos lembrou aqui também, que hoje a gente está fazendo um pré-lançamento só desses produtos. Né? Então a gente, por enquanto, está ainda, né, apresentando, nós, né, já estamos com a ferramenta pronta, já estamos aí com todos os templates já organizados, mas a gente vai lançar mesmo a ferramenta, vocês já podem começar a entrar em contato para pedir orçamento, esse tipo de coisa. Mas o pré-diagnóstico também. Isso, na verdade o orçamento vai ser feito em cima de um pré-diagnóstico para saber exatamente quais são os produtos que vocês precisam, de forma, qual é o esforço que a gente teria para implementar, né? Mas a partir então de janeiro agora a gente vai estar já implementando todas
funcionalidades. De janeiro, acho que a gente vai É, fazer. segunda quinzena de janeiro. Então, como vocês podem ver, né, o Alan tem um excelente currículo nessa área de compliance, né, pelo menos os mais ricos que eu já vi, que eu conheço. Acho que ele deve dormir 3, 4 horas por noite, no máximo, né, porque jovem, né, como ele é aqui, ter tanta certificação, né, e ele realmente é muito dedicado, né, no que ele faz. Então, nós rapidamente convidamos ele para ser o nosso parceiro nesses produtos, ele vai estar nos acompanhando sempre, né, a própria Explorer, obviamente, já foi a primeira, né, a estar adequada à LGPD, para a gente poder, né, continuar trabalhando e cuidando, né, porque não é só os nossos clientes, os nossos fornecedores, enfim, né, eu digo que esta lei, ela vai ser como a internet, né, ou seja, se as duas pontas não tiverem, as empresas não vão mais conseguir se comunicar. Né? Então, porque não adianta só tu estar adequado e o teu fornecedor, o teu cliente não está adequado. A exposição de risco é direta, né? Ninguém vai querer assumir o risco sozinho. Então, esse vai ser a grande mudança aí, tá? Mas temos tempo, estamos à disposição. Depois, se alguém quiser, né, obviamente pode aqui falar diretamente com a Helenice, que é da nossa área comercial, né? E a gente faz esse pré-diagnóstico, né? Depois no orçamento, e cada empresa, obviamente, vai ter uma situação, né? Vai ter cada empresa tem um objeto, né, de negócio específico, né, uns mais expostos, outros menos, né, outros mais ligados ao B2C, outros ao B2B. Então, isso tudo vai ser levado em conta. E esse pré-diagnóstico sem compromisso, né? Isso é importante. Você sem custo, né? Sem custo. Então, tá. Mas tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Sobre a questão que eu vejo assim, todo esse mapeamento, processo, tudo ok, né, armazenamento de dados. Deve falar um pouquinho mais alto, Fábio? Estão me escutando agora? Sim. A minha pergunta seria sobre o meu RP. Como que ele vai conectar quando o meu cliente der um aceite, né, dentro do termo que a gente criar para ele? Como que eu vou ter essa conexão com o meu RP se ele não criar uma ferramenta para comunicar com o RP de vocês, um exemplo? Na verdade, assim, ó, a ferramenta que a gente está oferecendo, ela conecta diretamente no teu banco. Então, o teu ERP lá, tu tem um front-end que tu faz a tua operação, mas esse front-end ele lê do banco e escreve no banco, correto? Então, quando a gente conectar a nossa ferramenta, que ela tem uma série de conectores para todo tipo de banco ali, a gente vai conectar, né, na tua base de dados, vai fazer aquele select na tua base de dados, e aí a gente vai ter essas informações todas dos clientes. Né? Então, se o cliente, de repente, ele tiver lá vai fazer uma solicitação, né, seja do direito titular ou até mesmo de preencher um formulário e ele tem que dar o aceite, tanto na política quanto no consentimento dele para aquele formulário, ele vai gravar aquela informação no banco de dados. E aí a gente vai ter toda essa rastreabilidade para poder comprovar que ele deu o consentimento ou que outra base legal foi utilizada. Eu entendi que a pergunta seria essa, mas pode ter também um outro viés. Talvez esteja perguntando. A pergunta é bem essa. A minha preocupação é se o meu sistema iria comunicar com o sistema de vocês, porque, um exemplo, eu trabalho com links sistema. Já ouviram falar em links sistema? Sim, não funciona, né? Não, eles não deixam ninguém invadir eles, porque provavelmente eles vão querer criar eles uma função da LGPD e vender também. É uma empresa muito fechada, né? E, no meu ponto de vista, muito antiética. Mas é o que eu tenho para trabalhar hoje no meu setor, que condiz com o custo-benefício do mercado. Mas não tem problema. O que acontece? E isso também, eu não vou dizer até que seja antiético, mas é uma questão de segurança, inclusive. A maioria das empresas, elas não vão aceitar que a gente conecte diretamente no banco deles, por exemplo. Então, vou dizer, não, por questão de segurança, eu não quero que a tua ferramenta se conecte no meu banco. Então, tem outras formas de a gente fazer isso. Então, a gente pode fazer com que as informações que estão no banco de dados daquela empresa, ela gere um web service. Esse web service pode ser por CSV, por JSON, por qualquer outro tipo de formato, né? E aí a gente capta essas informações por web service e faz o select dentro do nosso banco. Né? Então, não teria problema. A gente não precisa, se a empresa disser que a gente não quer que a gente conecte diretamente no banco, estou falando de algumas questões mais técnicas, né, mas eu acho que dá para entender mais ou menos, a gente pode não conectar diretamente no banco e fazer uma ponte via web service. Certo?
Entendi. Entendeu? Eu já opero alguma coisa parecida hoje, assim, na conciliação de cartões. Isso, hoje em dia o web service é muito utilizado, né? Então, a gente não teria problema nenhum, né? Seria um bridge que a gente ia fazer ali entre o banco de dados deles e o nosso, e a gente, ao invés de conectar no banco de dados deles, a gente conectaria via web service. Ok, obrigado, respondido. De nada. Pessoal, se ninguém mais tiver, alguém tem mais uma dúvida? Tirar uma dúvida, então, com o Alan. A gente falou bastante ali da questão dos processadores, né? Acho que seria interessante falar para o pessoal a questão de que aquilo que o André falou, que todos devem estar adequados à lei, que quando a gente trabalha com parceiros que recebem ou a gente recebe dados, caso o vazamento aconteça pelo parceiro, a responsabilidade sempre é de quem forneceu o dado. Então, se nós fornecemos esse dado para a empresa e a outra empresa vazou, a responsável é nós. Perfeito, Ariel. Muito bem colocado pelo Ariel. Então, a questão o controlador sempre é o responsável pelos dados. Então, se os dados são da minha empresa e eu controlo e eu transferir para outra empresa, aquela outra empresa vai deixar vazar. Eu até posso ter um contrato com aquela empresa dizendo, qualquer dano que eu tiver, se vazar o dado, eu vou te cobrar depois o dano que eu tiver. Mas isso para a LGPD não interessa, porque a culpa aí, nesse caso, é objetiva, é sempre do controlador. Então, sempre o controlador é que vai ser punido por um vazamento de dados, mesmo que esse vazamento se dê num terceiro. Então, por isso a importância, e muito bem colocado pelo Ariel aí, a importância da gente fazer uma due diligence, que é uma diligência prévia nos nossos fornecedores, para saber se eles estão adequados ou não. E aí eu já trago para o nosso produto também um pouco de novo, né, porque como a gente oferece, vocês viram que um dos serviços que a gente oferece é aquele diagnóstico, né, vocês podem nos contratar para fazer essa due diligence também. Né? Daqui a pouco vocês vão dizer, eu tenho um fornecedor lá que é chave para mim, né, um fornecedor chave que eu quero saber se ele está adequado, porque ele me disse que está. Mas como é que eu vou ter certeza que ele está ou não? Então vocês podem contratar, né, o nosso serviço para que a gente faça um diagnóstico lá, uma auditoria de compliance lá naquele fornecedor de vocês, para verificar se realmente ele está adequado ou não à LGPD. Né? Porque o risco, na verdade, é de vocês. Por mais que vocês compartilhem esse risco com eles, através de um contrato entre as partes, para a LGPD, o controlador é que tem essa responsabilidade. Então, acho que assim, foi muito bom o Ariel ter comentado sobre isso, porque cada controlador tem a sua responsabilidade objetiva. Isso que eu digo, é que na internet, os dois lados vão ter que ter a conexão. A lei vai valer realmente para todas as empresas. Não dá para assumir o risco sozinho. Tanto que as empresas europeias não queriam mais fazer negócio com o Brasil, porque eles estavam assumindo esse risco sozinhos. Perfeito. Se criou a LGPD para isso. Mas tão avançado da hora aí, né, pessoal? Não sei se alguém tem mais uma pergunta bem rapidinha, objetiva, para a gente poder, né, ir para o encerramento. Bom, não tendo mais pergunta, né, Alan? Eu queria te agradecer aí por essa brilhante explanação, esclarecimento, e agradecer a participação de todos, né, os parceiros e amigos convidados aí. E a nossa empresa, né, fica à disposição, tá? Já estamos, a Helenice, que fez o convite para vocês, já está à disposição e podemos já começar a trabalhar junto, né? O bom é que a gente sabe que temos solução, né, para a lei, temos que começar a trabalhar rápido, porque passa muito rápido, a gente sabe que já estamos no final do ano, quando vem nós já estamos de novo lá em agosto, vai passar muito rápido, mas nós vamos ter esse tempo de adequação e poder fazer isso com calma, tranquilidade, apesar de, né, como eu digo, o Alan lembrou bem aqui, de a gente estar, nesse momento, exposto ao risco, apesar de não ter a penalidade, principalmente o risco de imagem, né, de um vazamento de dados. Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite, né, e podem contar conosco aqui como grandes parceiros de vocês para resolver, né, essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? Um prazer. Boa noite a todos, prazer.